O regulatório do setor de planos de saúde completa 25 anos. Essa regulamentação estabelecida por lei é essencial para assegurar a nós, consumidores, direitos importantes na contratação de planos de saúde. Para falar sobre essas garantias, tanto para o consumidor como também para o crescimento do setor, aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito à saúde. Boa tarde, bem-vindo. Quais são, então, as principais conquistas trazidas por essa lei? Boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos assiste. De fato, Cris, foi um avanço importantíssimo, né? Eu diria. Essa lei, a Lei 9656, ela regulamenta todo esse mercado. Então, ou seja, a atuação das operadoras e os limites também que são impostos pela legislação a essas operadoras, trazendo garantias especialmente para os beneficiários, que é, de fato, quem é mais hipossuficiente nessa relação, né? Então, nós temos avanços aí como a questão dos reajustes, né? No caso do familiar individual, eles são regulados pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela ANS, não é a operadora que simplesmente diz. Nós temos a questão das faixas etárias, né, que foram criadas, que também limitam, a partir de 59 anos, não se tem mais esse reajuste por faixa etária. Então, ou seja, várias outras garantias que vieram assim, há bom tempo, e essa lei ela vem sendo atualizada a todo momento. Então, ou seja, novas leis alteram essa lei principal e os avanços continuam sendo, ocorrendo no dia a dia. A gente tem visto muitos usuários migrarem para planos coletivos, né? Exato, Cris, porque veja, hoje é a maior demanda do mercado, né? As operadoras elas terminam não tendo muito interesse, vamos dizer assim, em comercializar o plano individual e familiar. Então, hoje a divisão, para você ter ideia, é 80% coletivo e 20% individual e familiar. Então, é a maior parte, de fato. As pessoas são vinculadas, às vezes, a uma empresa, a um sindicato, a uma associação, e elas terminam fazendo parte destes planos. E aí, qual é o grande detalhe, Cris? É importante que ela tenha muita cautela, né, ao aderir a um plano coletivo, porque existe uma flexibilidade maior na norma. Por se tratar de duas pessoas jurídicas, né, nesse polo aí de negociação, a lei flexibiliza para que eles possam ali contemplar a maior parte de benefícios para um lado e para o outro. Mas é aquela coisa, às vezes o consumidor esquece de fazer essa análise no momento de aderir e após a adesão ele faz parte daquela regra, né? Então, muitas vezes a gente enxerga, por exemplo, uma discussão enorme, Cris, em relação principalmente a rompimento de contrato unilateral. De fato, esses contratos prevêem essa possibilidade, tanto por quem contratou como pela operadora. Então, naquele ano a ano de renegociação, repactuação daqueles valores, a operadora, de repente, pode dizer que ela não deseja mais continuar com aquele contrato. E aí você tem lá na ponta beneficiários que muitas vezes precisam de assistência permanente, né? De doenças graves, de terapias que não podem ser cessadas, e aí o consumidor se vê num dilema de fato bastante grave em alguns casos. Mas é importante ressaltar que nesses casos, vejam, a pessoa precisa buscar ajuda o mais rápido possível. Porque geralmente, Cris, a operadora simplesmente comunica: olha, a partir de tal dia o seu plano já estará suspenso. Exatamente. E já começa a fazer a sugestão de uma migração para um plano individual ou familiar, se for o caso. Em relação a essa sugestão de migração, aí no caso o usuário ele vai recomeçar do zero com a questão da carência, com todo o tempo que ele passou naquele plano, ele praticamente recomeça do zero? Como é que é feita essa negociação? Veja, a questão da carência, Cris, ele leva consigo, né? Ele leva consigo. O que a gente precisa alertar aqui as pessoas que nos assistem é o seguinte: muitas vezes não há a possibilidade desse rompimento em alguns casos concretos, né? Então, por exemplo, o que é que o judiciário vem fazendo em casos assim? Quando há esse rompimento unilateral por parte da operadora, o Poder Judiciário vem resguardando algumas pessoas que estão em curso de tratamento e não podem ficar desassistidos. Então, ela rompe com aquela pessoa jurídica, ou seja, com todo aquele grupo, mas em relação àqueles pacientes individualmente analisados, o plano permanece vigorando sem qualquer prejuízo ao tratamento dessas pessoas. E por isso a importância de se buscar ajuda o mais rápido possível, porque, infelizmente, a operadora não dá tanto tempo e nem informação como deveria. Então é importante que o consumidor automaticamente busque informação da operadora, do motivo da suspensão, e já busque também ajuda de uma pessoa para poder orientá-lo quais são os passos que ele deve tomar. Em relação à seleção de risco, a gente pode dizer que houve um certo avanço da negativa do plano em algumas pessoas com deficiência, por exemplo? Exato, isso existe na lei de forma expressa, né, no sentido do ingresso. Então, ou seja, a operadora ela não pode selecionar aqueles usuários, aqueles beneficiários, vamos dizer assim, que de repente trariam menor prejuízo, menor dispêndio de recursos e assistência para aquelas pessoas. Então, pessoa por questão de idade, deficiência física, doença pré-existente, não pode, em hipótese alguma, a operadora dizer que você não irá
a ingressar por conta disso, tá? Além disso, nós temos uma súmula, Cris, vinculante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela veda também na suspensão, ou seja, no cancelamento daquele contrato. Ela também não pode excluir por essa condição. Da mesma forma que não pode no ingresso, também não pode excluir um beneficiário de repente por isso. Então, se ficar caracterizado que alguma estratégia por parte da operadora foi tomada, no sentido de que, na realidade, o que ela deseja é eliminar parte de um grupo, né, que de repente traz um maior ônus para ela no dia a dia, isso será caracterizado como fraude e de repente a operadora poderá ser punida por isso. Então esse tipo de seleção de fato não pode, tem súmula vinculante proibida. Recentemente a gente viu inclusive pais de crianças autistas com dificuldade porque começa a terapia numa clínica, a criança já está habituada com uma equipe profissional e de repente recebe a informação que o convênio foi suspenso. E muitos ficavam nesse dilema, né? Exato, e veja, Cris, isso é um caso muito sensível, né, e delicado, porque essas crianças, elas demoram muitas vezes para poder até ter uma relação de confiança com aquele profissional. Então, o que a gente vem vendo, tanto por parte dos especialistas, bem como do Poder Judiciário ouvindo esses especialistas, é no sentido de resguardar o direito dessas crianças, de não haver esse rompimento nessa relação, porque o prejuízo é enorme e muitas vezes irrecuperável, irreparável. Então, ela avançou muito. Quando você rompe para ela iniciar uma nova relação em outra instituição, em outro profissional, ela vai demorar um tempão para poder fazer novamente essa construção de relação de confiança e o que ela perdeu não se recuperará. Então é importante assim, que essas pessoas se mobilizem. O que é que a gente sugere, Cris? Qualquer conduta da operadora que seja estranha, vamos dizer assim, para o consumidor, é importante que ele automaticamente entre em contato com a operadora pedindo informações por escrito. A operadora ela tem o dever de passar essas informações e logo em seguida o consumidor tem a ferramenta de abrir uma reclamação junto à própria ANS. A ANS ela é muito diligente, então ela faz contato com a operadora e dá um retorno para esse usuário. E aí ele terá pelo menos ciência do que é que está acontecendo e de quais seriam os direitos. A partir daí, se não resolver administrativamente, ele pode recorrer a um profissional da área jurídica buscando as medidas cabíveis para resguardar o seu direito. Porque, infelizmente, é o que eu sempre digo, a operadora ela está muito bem assistida do ponto de vista jurídico por um corpo jurídico que a assiste diuturnamente. O consumidor não, é a parte mais frágil, não tem informação, não tem muitas vezes sequer cópia de contrato, porque não é fornecido em alguns casos. Então, ou seja, ele tem total fragilidade para lidar com isso. Então, é importante que ele busque auxílio rapidamente. E cabe, inclusive, ressarcimento, né? Dependendo do caso. Exatamente, cabe ressarcimento em alguns casos, a legislação também prevê isso. É importante, Cris, às vezes a tentativa, né, prévia de solicitação de determinado procedimento e até uma consulta junto ao operador e como é que seria naquele caso concreto, né? Porque às vezes alguns consumidores também, ele toma toda a iniciativa de forma individualizada, né, por si, e depois ele chega só com a conta pedindo que a operadora pague. Então não é assim que funciona, existem algumas regrinhas, alguns requisitos, o contrato muitas vezes prevê como é que funcionará essa questão do reembolso, então é importante que ele veja no seu caso concreto. É o que a gente se depara hoje, para você ter ideia, em relação à atualização recente que houve nessa Lei 9656, no ano passado, que trata do rol de cobertura, por exemplo, da ANS, ou seja, cobertura obrigatória por parte dos planos. O que é que as operadoras, de modo geral, vêm fazendo ainda hoje, Cris? A legislação, ela diz de forma expressa, desde o ano passado, desde 2022, que aquele rol da ANS ele é referência básica, não é a totalidade da cobertura que consta ali. Então, nada impede que, havendo prescrição médica, com fundamentação científica, com toda a evidência necessária, haja a cobertura fora daquele rol. Infelizmente, as operadoras insistem em dizer que se não consta no rol, ela não deveria cobrir, mas é como eu digo, existe lei hoje prevendo isso. Então, é importante que o consumidor busque auxílio, busque ajuda e os profissionais médicos, quando prescrevem, há um motivo por trás daquela prescrição, né, de necessidade de saúde, de uma especificidade do paciente. Então, não é assim aleatoriamente que as prescrições acontecem. Então, é importante que o consumidor tente resguardar o seu direito e resguardar o que foi prescrito para ele, porque quem é o senhor do tratamento, como eu sempre digo, é o médico assistente. Este é o profissional que sabe as necessidades, as peculiaridades daquele paciente e por isso ele formulou a prescrição dentro daquele formato. E cabe também ficar atento sempre, antes de assinar o contrato, né? Ver o que é que aquela operadora, aquele plano de saúde está propondo-se a oferecer, né? Exato, Cris, porque veja, infelizmente a gente tem as figuras aí das comerciais, vamos dizer assim, né, de algumas instituições que fazem
a venda, a propagação desses planos, e é uma abordagem muito incisiva, né, em cima do consumidor, e sequer ele tem tempo, às vezes, de verificar as informações. Então, é importante que antes de ele assinar qualquer contrato, realmente, ele olhe o que é que tem ali, quais são as coberturas, qual é a rede credenciada daquela respectiva operadora, e se for o caso, ele peça um tempo para buscar uma segunda opinião, alguém que entenda um pouco mais do que ele daquela questão de ler o contrato, de saber, porque às vezes não é um português tão simples que está ali, né? O consumidor, principalmente as pessoas idosas, por exemplo, tem grande dificuldade de fazer essa leitura, então é importante que ele busque sempre orientação. Essa é a palavra-chave para o consumidor. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço.